conversar um pouco nessa noite a respeito, principalmente dos dias que a gente está vivendo. Então, se você puder abrir em Tiago 1, versículo 1 diz assim: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas, quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrado e agitado pelo vento. Ele não deve esperar receber alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca, A flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àquele que o ama. Queria ler novamente com você o versículo 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago está falando para uma igreja já madura, e ele vai dizer lá no versículo 12, que é a razão daquilo que a gente vai conversar nessa noite. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Para alguém que está suportando provações e tentações, ela não está passando um momento fácil da vida dela. Ela possivelmente não está vivendo uma época de grande alegria, porque ela precisa suportar. Como é que a gente vai lembrar disso? A gente lembra disso quando a gente olha para Jó. O momento de riqueza de Jó não foi a tentação ou o período de provação dele. O momento que antecede essas provações são sim momentos de alegria. São sim momentos de riqueza, são sim momentos de festa, tanto para Jó como para os seus filhos, para os seus parentes. Um momento de alegria para os seus funcionários. É um momento de alegria para aquelas pessoas que estão ao redor dele, um momento de alegria para os amigos que viam Jó, e Jó ele fala isso em algum momento da história dele, para as pessoas que estavam na cidade, onde quer que Jó passava, elas ouviam aquilo que Jó estava falando. Então Jó passou por um momento sim de alegria, mas um momento de provação, de tentação, não. Esse é um momento de grande tristeza para Jó, se a gente for olhar pela nossa ótica natural. É um momento onde Jó ele olha para o lado e ele não já vê os seus filhos, ele não vê os seus funcionários, talvez os bons funcionários que Jó tinha. Ele olha para o redor e fala: cara, que saudade que eu tinha de fulano. Fulano ele estava sempre ao meu lado, fulano ele era sempre proativo, ele já viu meus filhos crescer. Cara, como fulano bem serviu minha casa. Jó, nesse momento de provação, ele não tem momento de alegria. Só que Tiago ele vai falar: feliz é aquele que suporta com paciência o período de provação e tentação. Tiago ele já está falando para quem tem a graça, para quem teve a oportunidade de ouvir sobre Cristo, ou ouviram ele ou estão ouvindo sobre ele.
E Tiago está falando, cara, o momento de felicidade não é quando tudo vai bem, porque isso aí é fácil. Realmente feliz é quem suporta. Por quê? Porque só pode suportar algo quem tem uma raiz, quem tem uma estrutura, quem sabe o motivo da sua caminhada com fé. Então, quando nós estamos passando por esse tempo de provação, esse tempo de pandemia, esse tempo de desgaste emocional, e se a gente consegue suportar esse tempo com alegria, a gente entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho não se trata das conquistas. Jesus, ele bem disse, eu os envio como ovelha ao matadouro. Seria loucura da nossa parte olhar para esse tempo e a gente falar, Jesus, você me abandonou. Não, ele continua ao nosso lado. É igual alguém que fala, mas por que esse Deus ele controla todo o universo? Existem pessoas que sofrem. Da mesma forma que tem alguém sofrendo nesse tempo, tem uma família se alegrando com a chegada de alguém. E o mesmo Deus que está no velório de alguém é o mesmo Deus que está no nascimento de uma outra pessoa. Deus, ele continua nos ouvindo. Ele continua ao nosso lado. O que a gente precisa entender? Qual é o Deus que eu estou servindo? É o Deus que ele faz tudo aquilo que eu quero? É o Deus que ele faz tudo aquilo que eu espero? Ou é um Deus que está lá de cima falando, você é um filho amado ou não? Porque um filho que realmente conhece Deus, ele fala, Senhor, eu sei que você está cuidando de mim. E ele age da mesma forma que João agiu. Mesmo sendo lançado dentro de um caldeirão, ele continuava ali intacto com a sua fé, sabendo que Deus estava com ele. É o mesmo Deus que Esther, em certo momento, ela conhece, falando, se perecer, pereci. Porque Esther conhecia o Deus a quem ela servia. Quando o Tiago ele está falando, feliz é aquele que suporta, ele está dizendo, se vocês suportaram, vocês aprenderam, vocês entenderam o que eu disse antes. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Quando eu me torno perseverante para cumprir o que Apocalipse 3:5 vai dizer, quando a minha fé é provada, é quando a gente não tem aquilo que a gente espera. É quando a gente olha para o lado e quem a gente contava como amigo não está. É quando a gente olha para o lado e a gente tinha uma certa expectativa e isso não acontece. É quando tudo aquilo que a gente colocou como sonho na mão do Senhor não é realizado. E cara, como é difícil ser cristão nesse tempo dessa forma. Porque a gente lida perdendo amigos, a gente lida perdendo familiares, a gente lida perdendo trabalho, a gente lida perdendo a oportunidade de estar servindo a Cristo. E é nesse momento, quando a nossa fé ela é provada, nós temos a oportunidade de perseverar no Senhor. Os dias finais, a salvação, ela não são para quem realmente acreditou em Cristo, porque existem diversas pessoas que vão acreditar nele. Mas em certo momento, quando a sua fé é provada, eles desistem. Em certo momento, quando eles perdem familiares, eles ignoram a Cristo. Em certo momento, quando eles perdem a empresa, quando a empresa vai à falência, eles esquecem que Cristo ele continua com eles, mesmo nesse tempo de falência. Quando eles perdem o sonho, o projeto, eles falam, Deus ele não me ama, porque se ele me amasse eu não estaria vivendo isso. Na realidade, é quando nós perdemos alguma coisa que nós temos a oportunidade de perseverar. E o que você tem feito quando isso tem sido para você? Será que quando os dias são maus, você tem perseverado e aproveitado a oportunidade ou você tem ignorado? Quando os seus sonhos já não se tornam mais viáveis, você tem perseverado ou não? Irmãos, não se trata de mergulhar e sentir e chapar na presença do Espírito Santo, porque tudo isso é efêmero. A gente chapa na presença dele, mas não tem fé para perseverar no momento de dificuldade. A gente chapa, sobe para um monte, a gente jejua, a gente ora, a gente sente a presença dele, como o culto é maravilhoso, mas somos como aquele que lançou a semente e caiu no meio das pedras e vê as situações da vida e a semente morreu. Cara, isso não vale. Deus ele quer que a gente seja uma semente, uma terra farta, uma terra que tem capacidade de receber a boa palavra do Senhor e isso florescer de dentro da gente. Na realidade, o Evangelho ele floresce de dentro da gente quando a gente passa por dificuldades, é quando a gente passa por momentos ruins e ainda assim a gente continua. É quando eu não consigo sentir a presença dele, mas o meu culto racional eu estou prestando a ele. Por quê? Porque não se trata daquilo que eu sinto. O culto ele não começa aqui.
O culto ele já começou na manhã da gente. Quando a gente levanta e fala: Deus, obrigado por a oportunidade de eu estar acordando. O meu caminhar é um culto eterno para Ti. Deus, obrigado porque nessa manhã eu tenho a oportunidade de perseverar. Eu tenho a oportunidade de render louvores. Eu tenho a oportunidade de me esforçar um pouco mais para estar em Tua presença. Tiago ele está falando isso. E Tiago ele nos ensina aquilo que eu acho de grande valia para o Evangelho. Tiago, na carta dele, ele vai dizer: se a sua fé não tiver obras, onde está a sua fé? E se você tem obras, mas não tem fé, que adianta você acreditar no Deus? Se você faz, mas não é salvo porque você não acredita em Jesus Cristo. Tiago ele está falando: una a sua capacidade de acreditar que Jesus Cristo é o único suficiente salvador da sua vida com as suas ações. Então não adianta nesse tempo que eu estou vivendo falar que Deus ele salva, mas eu não acredito que ele muda meu dia. Não adianta eu acreditar que Jesus ele cura e eu não acreditar que ele pode me curar. Não adianta acreditar que ele é o dono do ouro e da prata e ele não vai me sustentar no amanhã. Não adianta eu falar que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e sempre e ele continua comigo, mas eu não tenho a capacidade de estar aos pés dele. Quanto mais eu conheço ele, quanto mais eu tenho intimidade com ele, mais oportunidade nós temos de perseverar com ele. E perseverança se trata daquilo que eu conheço. Glória a Deus, aleluia. Eu persevero com Cristo, conhecendo Ele todos os dias. Então esse momento que eu estou com Ele diz muito sobre quem eu realmente conheço dele. Esse momento que você está com Ele, você que está nos assistindo, diz muito sobre quem é Jesus Cristo para você. Se mesmo nesse tempo de dificuldade você tem se aproximado dele ou tem se distanciado dele. Se você tem vivido os propósitos que Ele colocou no seu coração ou não. Irmãos, ninguém vai fazer aquilo que você pode fazer. Deus ele não vai fazer um milagre se você pode fazer. Milagre é quebrar uma lei natural que Ele já criou. Cara, Deus ele não vai criar lei para Ele quebrar. A palavra dele é imutável. Deus ele não faz aquilo que nós não podemos fazer. Se nós podemos fazer alguma coisa, isso já é a nossa responsabilidade. A gente às vezes está falando: Deus, faz algo novo na minha vida, me dá força para caminhar, me alinha com o teu propósito. Ele está falando: cara, você já tem duas pernas, você já sabe orar, você já sabe buscar. Eu não vou descer e enviar um anjo para bater asa na tua frente para você buscar. Eu não vou te alinhar, eu não vou te forçar para você viver um chamado se você já sabe o que tem que fazer. A maturidade traz para a gente uma responsabilidade. Quanto mais maduro eu me torno, mais Deus ele fala: agora você já sabe o que fazer. E aí a palavra dele vai dizer: um herdeiro enquanto criança nada difere de um escravo. Por quê? Porque ele é, pela criança, por ser criança, ele é imaturo. Então ele não tem diferença nenhuma de um escravo. O escravo ele vai conduzir os bens que ele tem, porque o escravo é mais maduro do que ele. Cara, por que a gente ainda não viveu aquilo que Deus ele tem pra gente? Por que a gente ainda não rompeu? Por que os nossos sonhos não são reais? Por que a gente ainda não consegue suportar os dias maus? Porque quando os dias maus vêm, a gente não persevera. Porque quando os dias maus vêm, a gente chora, a gente reclama, a gente fala que Deus nos abandonou. E Deus ele continua olhando para a gente e fala: eu já coloquei nas suas mãos tudo aquilo que você precisa. Só que você precisa deixar de ser uma criança, se posicionar como alguém que me conhece e começar a agir. Um herdeiro, quando ele é maduro, ele é um príncipe, ele está na posição de um rei, ele não tem mais ninguém o conduzindo. Ainda que ele tenha conselheiros do lado, ele tem que tomar a responsabilidade pelas decisões que ele vai tomar naquele momento. Então, se ele conduzir o país dele com mão forte, com sabedoria e estratégia, o país vai prosperar. Se ele for alguém incapacitado para aquilo ali, o país vai fracassar. Assim somos nós.
Se você tiver sabedoria e conduzir as suas ações com sabedoria, fazendo o que tiver que fazer, você vai crescer, você vai prosperar, você vai avançar, você vai ser alguém mais feliz, você vai ser alguém mais realizado, você vai saber lidar com as coisas ruins do seu dia com maior capacidade. Mas se você não tiver maturidade para tomar boas decisões, você vai colher aquilo que você plantou. E aí Provérbios ele vai falar, vai ter com a formiga. Porque mesmo sem ter alguém para conduzi-la, ela vai e faz aquilo que ela deve fazer. Paulo está falando, tenha sabedoria. Quer viver dias diferentes no seu amanhã? Pare de responsabilizar os outros que estão ao seu lado. Comece a olhar para si, trazendo a responsabilidade por aquilo que você está vivendo. Comece a olhar para o seu dia a dia e falar, eu preciso ser melhor, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Ninguém vai perseverar por você. Por isso que Tiago ele diz, cara, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. A gente chegou até aqui, glória a Deus por isso. Só que o amanhã, quando a gente colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir, o amanhã vai trazer diversos desafios para todos nós. O amanhã vai trazer para nós complexidades que só nós podemos resolver. O amanhã vai trazer para cada um de nós exigências que só nós podemos resolver. E aí Tiago ele vai declarar para mim e para você: quer ser feliz? Saiba suportar com paciência. Então, quando você passar por uma certa dificuldade no seu amanhã, suporte com paciência. Aleluia, Jesus. Aplique a sua fé para a dificuldade que você enfrenta. Não pegue um momento difícil e comece a reclamar daquele momento. Não pegue a porta que se fechou e fale, caraca, Deus ele não me ajuda. Não pegue a solução que você tanto batalhou e as coisas não aconteceram e vire para Deus falando, você não me ajuda, você não faz, você não move, você não é digno de louvor. Vira isso e fala, Deus, obrigado. Vira isso e fala, Deus, eu vou continuar te orando a Ti, falando contigo com mais força. Eu preciso orar mais, eu preciso te buscar mais. Eu sei que você vai mudar. É quando a gente fala, Deus, não há nada que vai me tirar da Tua presença. E Paulo ele vai fazer essa pergunta, o que vai separar você do amor de Deus? O que tem nos distanciado do amor dele? O que tem feito você se distanciar da presença dele? O que tem feito você olhar para esse momento e falar assim, não, tá muito difícil. Cara, todos os apóstolos sofreram absurdamente no Evangelho. Foram açoitados, foram perseguidos, e eles se alegravam com isso. Aí hoje a gente tem dificuldade de orar. Hoje a gente tem dificuldade de congregar. Hoje a gente tem dificuldade de mandar mensagem para o irmão. Como é que vai ser a nossa reunião quando a gente estiver junto? Como é que vai ser a nossa reunião quando a gente estiver perto dos nossos irmãos lá em cima e estivermos com ele? Será que a gente vai se alegrar? Se você puder, abre em Atos. Atos 5. Diz assim, versículo 17: tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. O anjo do Senhor veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. E aí no versículo 26 diz:
O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho dos líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte deles? Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos. Depois que os senhores o mataram, penduraram numa cruz, Deus o colocou no lugar à honra à sua direita como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fossem perdoados. Somos testemunhas dessa coisa, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Versículo 40. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos, o mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e por fim os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerados dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerados dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Cara, os apóstolos, eles tinham acabado de ser açoitados. E eles estavam alegres, porque eles foram achados dignos. Que possa haver em nós uma fé tamanha, que nada nos distancie. Uma fé tamanha que a gente possa enfrentar qualquer adversidade. Não se trata da adversidade, não se trata do problema, não se trata da porta fechada, não se trata dos nossos problemas, dos nossos desafios, não se trata do nosso humor, da falta de dinheiro, do muito dinheiro, da perseguição ou não. Se trata do quanto a gente confia no Deus que nós escolhemos. Se trata do quanto nós confiamos no Deus que está ao nosso lado. Se eu confio que Ele está ao meu lado, não há nada que possa me impedir de estar na presença dEle. Se eu confio que Ele tem cuidado de mim, eu posso enfrentar qualquer adversidade, qualquer problema, porque eu sei que Ele vai me sustentar. Se você confia nele, você vai passar por qualquer situação e você vai olhar para o alto do céu e falar: Deus, eu tenho a certeza que no tempo certo a tua mão vai me livrar de tudo isso. Então passe a olhar para Cristo como a razão do seu caminhar. Passe a olhar para Cristo como a razão do seu portar, do seu falar, do seu agir. Comece a olhar para Ele, colocando Ele como centro. Quando você fizer isso, você vai ultrapassar todo o período de provação, todo o período de tentação, porque Ele é a razão. Agora, se nós não colocarmos Ele como centro, cara, não vai ter nada que faça com que a gente persevere na presença. Você pode ter gente do lado te motivando e você vai falar: cara, não dá, eu estou cansado. Você pode ter gente buscando o Senhor incessantemente e você vai falar: eu não consigo. Você pode ter gente falando: cara, ultrapasse os seus desafios, as suas limitações de tentação. E você vai falar assim: poxa, mas eu já fiz de tudo, já tenho estratégia. Mas se você colocar Deus como a sua razão de caminhar, você olhar para Ele e falar: Deus, eu não posso pecar contra Ti. Não há área sexual que te force a errar contra Deus. Não há questões de desvio de dinheiro, não há questões de falar sobre alguém, de fofoca, não há questões de porfia, não há questões de adultério. Se você acreditar em Deus, colocar sua fé nele, buscar Ele todos os dias, e Ele ser o centro do seu caminhar, você vai viver com Ele. E não há nada que Satanás possa fazer que te faça errar contra um Deus vivo, porque a sua confiança está nele. Então, nesse tempo, comece a colocar a sua fé no Jesus Cristo.
Comece a olhar para os desafios da manhã falando: Deus, eu sei que nada pode me tirar da tua presença, então eu quero te buscar com tudo aquilo que eu tenho. Deus, eu sei que nada vai impedir que eu esteja junto de ti. Então, quanto mais a gente está perto de Deus, mais a gente fica firme com Ele. Que é um segredo para você ultrapassar todas as dificuldades. Coloque um alvo e uma determinação de oração. Um tempo onde você fecha tudo, tira todas as notificações, coloca o seu celular no modo avião, você ignora todo mundo e fala: Deus, eu preciso estar na tua presença. Todos os dias eu quero estar contigo. Todos os dias. Todos os dias. Faça desse seu momento um momento de devocional, seu e Deus. Por quê? Porque você vai fortificar o teu espírito. Porque você vai falar: Deus, eu aprendi a colocar o Senhor como primazia no meu caminho. E aí é quase igual aquela música: uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Não há nada que possa nos tirar da presença dele. Só o amor dele pode nos fazer ir além. Se você não tiver esse louvor, esse cântico, não há nada que vá fazer com que você resista. Na realidade, ultrapassa as provações, ultrapassa as tentações. Quem clama a Ele todos os dias: Deus, eu só quero a tua presença. Deus, eu só quero ficar diante de ti. Deus, eu quero te ver em todos os momentos. Deus, eu só quero ver o Senhor. Mesmo passando por dias difíceis, eu quero abraçar o Senhor e falar: Deus, me ajuda, porque eu sei que se você estiver comigo, eu consigo ser alguém mais firme. Eu sei que eu consigo ultrapassar as minhas limitações. Então, Deus, eu preciso ver o Senhor. E assim a gente se torna alguém mais honesto. Assim a gente se torna alguém que abraça quem está ao nosso lado. Assim a gente é alguém mais firme, buscando a Ele em todo o tempo. Alguém que entende que esse momento de culto é uma parte. O culto não é o todo. O culto, na realidade, se está amanhã, quando eu tiver alguém do meu lado enchendo a minha paciência, eu vou falar para ele: Deus, Ele te ama. É quando eu tiver alguém que está fraco na fé e eu falar: cara, vamos orar junto. É quando eu não tiver dinheiro para alguém e falar assim: eu tenho pouco, eu divido contigo. É quando eu olhar o necessitado, eu abraçar ele e eu falar: o meu culto está expresso aqui. Não é nesse tempo só. Esse momento aqui é o momento que a gente vem para agradecer a Ele, louvar a Ele e apresentar tudo aquilo que a gente fez durante a semana. É quando a nossa oração durante o dia se torna congruente com a nossa adoração aqui. E cara, não adianta louvar Deus da boca para fora nesse tempo. Se você não consegue ter uma vida com Ele, Deus, Ele não te chamou para 2 horas de culto. Deus, Ele te chamou para uma vida de relacionamento com Ele. E essa vida de relacionamento com Ele exige perseverança. Por isso, feliz é aquele que persevera. Porque não persevera durante algumas horas, mas persevera durante todos os dias, dizendo: o Senhor continua sendo a razão do meu caminhar. O Senhor continua sendo a razão de eu avançar. Então, Deus, obrigado. Obrigado. É ainda que eu perca alguma coisa, louvado seja o nome do Senhor. É isso que a esposa de Jó não entendeu. Quando Jó estava perdendo tudo e ela fala: amaldiçoa esse Deus e morre. E ele vai falar: aceitaste o bem de Deus com o prazer e o mal não queres tu aceitar. Nós precisamos aprender a suportar todas as fases da nossa vida, seja ela o momento onde que a gente recebe tudo e o momento que as coisas estão mais difíceis. Suportando esse tempo, a gente chega aqui não querendo sentir alguma coisa, não querendo que Ele faça um milagre, mas a gente chega aqui falando: Deus, obrigado, porque se eu tenho uma casa para descansar, é porque o Senhor providenciou. Deus, obrigado, porque nesse frio, se eu tenho um agasalho, é porque o Senhor já me deu. Deus, obrigado, se eu tenho alguma coisa para comer, é porque
porque o Senhor já tem nos sustentado. Então a gente chega aqui não para pedir alguma coisa, mas sim para render louvores a Ele, dizendo: só Tu és santo, só Tu és digno de louvor, só Tu és digno de toda adoração, só o Senhor é merecedor de tudo aquilo que eu tenho tido até esse momento. Então, Deus, louvado seja o Teu nome. Aleluia, Jesus. Feliz é aquele que suporta, porque quem suportou entendeu que quando tinha tudo foi porque Deus deu. Se os momentos são difíceis, se a tentação está mais forte e consegue suportar, é porque sabe que o mesmo Deus que deu ontem vai nos guardar e nos proteger durante esse tempo, e as coisas vão mudar amanhã. Então, se eu perco alguém que eu amo hoje, vai ser difícil. A gente precisa aprender a chorar. Chore, grite, feche a sua porta, fale com Deus, expresse para Ele o teu sentimento, mas passe por esse tempo dizendo: Deus, eu sei que Você vai me levar a pastos verdejantes, porque o Senhor é bom pastor. Então eu tenho a certeza que há alegria preparada para o Senhor para mim no amanhã. Se eu perdi algum emprego hoje, glória a Deus por isso. Eu sei que Deus, Ele não vai deixar que eu me falte nada. Se eu tenho uma vitória hoje, se minha empresa está avançando, glória a Deus por isso, porque eu sei que tudo aquilo que Ele está trazendo para mim hoje é para que outras pessoas tenham recursos para sobreviver, para avançar, para conquistar os seus sonhos, para se tornar mais alegres, para avançar com Cristo. Se chega alguém hoje é porque Deus, Ele assim quer. Então a gente passa por todos os tempos, sabendo que Deus, Ele não muda. Se você puder, feche os olhos. Vamos agradecer a Deus. É o meu lugar e nada vai
Obrigado pela tua presença, Pai. Obrigado porque se nós chegamos até aqui é porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque a tua boa mão tem sido aquilo que nos fortalece todos os dias. Deus, obrigado porque se nós estamos em tua presença, se a tua graça nos alcançou, é porque o seu amor ultrapassou tudo aquilo que nós merecíamos receber. Nós chegamos aqui, Deus, pedindo, Deus, nos dê força para ultrapassar todas as barreiras que vierem em nosso caminho. Deus, nos dê força para que a gente possa ser uma referência para uma geração que já perdeu o desejo de estar em tua casa te adorando, te servindo. Deus, nos dê força e capacidade para que a gente possa estar cada dia mais perto de ti. Então, Deus, nos dê força para que a gente possa te adorar e te bendizer. Que o Senhor possa ser a razão do nosso caminhar. Que o Senhor possa ser a razão do nosso caminhar. Nos dê força para que a gente possa, em todo dia, cada dia mais, exaltar o teu nome, te bendizer, declarar que o Senhor é a razão do nosso cultuar, que é a razão de nós estarmos em tua presença, que nós possamos ser uma flecha em tuas mãos, que essa localidade onde nós estamos inseridos, que o local onde cada pessoa que trabalha, local de estudo, possa ser, Deus, impactado pela nossa presença, que a nossa forma de agir possa apontar para ti, que a nossa forma de agir possa render louvores a ti em todo tempo. Se nós choramos, Deus, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Domingo nós temos culto às 19h30. Se você ainda não seguiu a página da igreja, siga a página da igreja, compartilhe essa live, siga o Instagram da tua igreja. Se você não conseguiu acessar o site lá da igreja, o próximo período de transparência é depois do dia 25/6. Se você não conseguiu acessar, fale comigo ou fale com algum diácono, diácono Rodolfo, diaconisa Michele, diaconisa Suzana, para que você possa acessar o portal lá de transparência. Nosso almoço, dia 19/6, nós teremos mais um almoço. A nossa meta é conseguir chegar a 50 almoços vendidos, ou com uma parte doada, para que a gente possa enviar para o campo missionário. Esse mês a gente não bateu a meta, ficamos muito longe dela. Só conseguimos vender 17 almoços. Tiveram algumas outras doações, mas a gente não chegou à meta dos 50, ficamos longe. Por conta disso, a nossa oferta enviada ao campo missionário foi menor. E a gente quer, de alguma forma, enviar uma oferta mais generosa, a gente ajudar de uma forma mais participativa. Então, nos ajude vendendo, nos ajude divulgando, nos ajude comprando, se você puder, para que a gente consiga avançar. Estenda suas mãos, se você puder. Vamos orar? Deus, obrigado por a gente ter chegado até aqui. Nos fortaleça, nos dê sabedoria para a gente finalizar essa semana. Toma a Renata, Deus, que a tua boa mão seja sobre ela, sobre a casa dela. Toma a Dani, fortaleça. Tome o Dudu, tome o Rafael, que é a esposa da Dani. Deus, que a sua boa mão seja sobre cada um de nós que estamos aqui. Deus, toma a Andriele, que passou mal, guarde-a, proteja, guarde o Iago. Deus, que a tua graça seja sobre essa família, que onde quer que eles estejam, Deus, que o teu amor possa fluir através dele. Nós te apresentamos cada um deles, que a tua boa mão esteja sobre cada criança, Deus, dessa igreja, sobre cada criança de Duque de Caxias, sobre cada criança de Vila São Luís, que o Senhor possa sustentá-las, Deus, te dê sabedoria, livre das pessoas más que saem à rua para fazer sequestro, para fazer qualquer coisa ruim a essas crianças, que o Senhor possa protegê-las em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar sabedoria para sermos referência para a geração futura, referência de caráter, referência de personalidade, referência de sabedoria, referência, Deus, de alguém que é homem de Deus, mulher de Deus, que tenha sempre uma palavra da tua parte, onde quer que a gente esteja. Deus, obrigado por termos chegado até aqui, e que domingo a tua maravilhosa graça possa inundar cada pessoa que reside ao nosso redor.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre ti, sobre todo aquele que aguarda a vinda de Cristo, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família, seja sobre os teus vizinhos, seja sobre as pessoas do seu trabalho, seja onde quer que você esteja, que a graça dele se manifeste através de você, que a graça dele possa reverberar através das suas ações. Se você crê assim, você diga Amém. Para encerrar, no nome de Jesus, faremos uns com os outros. Que Deus te abençoe, meu irmão.